Boa tarde, gente. Eu passei uns dias sem poder, não é, gravar vídeos ou transmitir ao vivo, porque eu estava muito ocupada e eu estou muito contente por estar de volta. Aí, assim, eu queria falar assim sobre perguntas que a gente pode fazer para essas pessoas religiosas. Principalmente porque gente religiosa que entra nos nossos canais consegue ser muito irritante. No geral, eu prego assim, eu digo, eu acho que nós temos que ser tolerantes com essas pessoas, com qualquer pessoa, com as pessoas, com quem é diferente da gente. A gente não pode ser preconceituoso, mas muitos crentes que entram nos nossos canais são intolerantes. E a vida me mostrou que a gente não pode ser tolerante com quem é intolerante. Uma vez assim, quando eu fiz um vídeo, não é, usando versículos da própria Bíblia para mostrar que Jesus não está voltando, uma senhora chamada Marilda Pandolfi ou Pandolfi, ela disse um bocado de coisa. Ela disse: olha, pare de falar besteira, deixe de ser ignorante, eu tenho pena de você, você se julga muito esperta, mas você é usada por Satanás, você está aumentando sua descrença e a descrença dos outros. Muita pessoa já entrou no meu canal me chamando de ignorante, dizendo vai estudar a Bíblia, deixe de falar besteira. Então, assim, para essas pessoas, porque esse povo religioso, quando quer contestar a gente, usa um monte de desculpa. E eu digo o seguinte: as desculpas são a principal tática das pessoas que não têm argumento. E esse povo crente, fanático, o povinho para usar desculpa, para dar desculpa. Principalmente porque não tem argumento. Então eu vou dizer muito assim, olha, ai, você tem que estudar a Bíblia. Ai, quando a gente diz assim, olha, foi a leitura da Bíblia que aumentou minha descrença. Aí eles vêm dizer, ai, é porque você não leu com o entendimento do Espírito Santo. Ai, é porque você precisa da orientação de um irmão. Ai, é porque isso foi o diabo que tirou o seu entendimento. Olha, eu quero deixar bem claro uma coisa. Entender não quer dizer aceitar passivamente. Entender não quer dizer concordar. E Mark Twain, o autor de Tom Sawyer e Huckleberry Finn, ele disse: não são as partes da Bíblia que eu não entendo que me incomodam, são as partes que eu entendo. E quando eu já escrevi texto, que uma vez que Kennedy Littaffe já fez um vídeo sobre um texto meu, para mostrar que Jesus não está voltando, nesses versículos da Bíblia, está bem claro que Jesus disse que as pessoas que o tinham conhecido estariam vivas quando ele voltasse. Estes versículos são bem explícitos. Mas aí essa tal mulher se irritou, né? Essa Marilda Pandolfi. Mas eu não inventei nada. Eu usei versículos da própria Bíblia. Mas esse povo quer que o tal senhor Miguel, o que vive me contestando no Recanto das Letras, ele diz que me faltam as referências melhores, né? As bases melhores para entender a mensagem de Deus. Aí, mas esse povo sempre vai recomendar livros de apologética cristã, sempre vai recomendar livros dizendo que a gente tem que entender melhor a Bíblia. Mas como eu mesma já falei, esse povo religioso só lê as partes bonitinhas. Só lê as partes bonitinhas. Os líderes religiosos nunca vão ler as partes feias da Bíblia. Nunca vai ler assim as histórias que mostram que a Bíblia tem um monte de histórias disfuncionais, que a Bíblia é um manual de maus costumes. Os líderes religiosos só leem as partes bonitinhas. Eles não vão citar, por exemplo, sobre uma mulher esquartejada em 12 pedaços. Que eu não lembro qual é o versículo, mas esse versículo existe. E qualquer um que for pesquisar no Google vai ver que eu não estou inventando nada. Mas crente é um povo muito cheio de desculpas, né? E eles sempre vão inventar desculpas. Porque falta argumento. E falta argumento porque falta conhecimento.
Eu não sou dona da verdade e não vou falar como dona da verdade. E eu digo uma coisa, ó, vocês chegam, muito crente chega, vem me atacar no meu canal. Agora, ó, entendeu? Meu canal é meu espaço, eu falo o que eu quero. Eu não tô falando para agradar ninguém. E assim, olha, depois que eu saí da religião, eu cheguei a uma conclusão. Oh, a verdade dói, mas é melhor saber a verdade, porque saber a verdade prepara a gente melhor para a vida. Ficar nessa ilusão da religião, de que há um Deus bondoso cuidando da gente, deixa a gente numa bolha de ilusão, debaixo de uma redoma de vidro, né? Muitas vezes, na vida real, pessoas deixam muitas vezes de fazer coisas que poderiam melhorar logo suas vidas porque ficam esperando bênçãos. Olha, uma das coisas que eu acho mais cruéis que você pode fazer com uma pessoa é iludi-la com a ideia de que, um Deus de promessas, Deus de aliança vai cobrir a vida dela de bênçãos. E às vezes pessoas passam 10, 20, 30 anos esperando coisas que nunca se realizam. Isso sim é cruel. É melhor dizer logo a verdade, por mais que a verdade doa. A gente não pode... Olha, a gente tem que dizer a verdade. Nós não somos feitos de cristal. Somos adultos, a gente tem que enfrentar a verdade, a gente tem que saber como as coisas são, até para a gente saber que atitude tomar, saber qual é a coisa certa a se fazer. Mas eu acho que eu já desviei muito do assunto, aí eu quero, assim, dizer sobre as perguntas que a gente pode fazer para esses crentes. Assim, muito crente que entra no meu canal, eles assim dizem, olha, quando uns crentes falam que tudo que aconteceu na Bíblia é verdade, muitas vezes eu já perguntei a muitos deles. Eu já perguntei a vários, olha, cadê os restos da Arca de Noé? Cadê as evidências de que os hebreus estiveram no Egito? Hein? Cadê as ruínas da muralha de Jericó, do templo de Salomão, de Sodoma e Gomorra? Um crente que entrou muito no meu canal, mas eu acho que ele cansou, ou então ou foi por falta de argumento, ele diz, mas essas coisas aconteceram, é só você pesquisar. Então eu pergunto, para vocês que dizem que a Bíblia é a verdade, que dizem que essas coisas realmente aconteceram, eu pergunto, onde estão as provas? Qual foi o cientista? Por que os supostos cientistas que acham essas provas são todos cristãos, são todos religiosos? Cadê os cientistas, hein? Que acharam evidências de que houve Sodoma e Gomorra, de que houve um dilúvio, de que os hebreus estiveram no Egito, de que Moisés atravessou o Mar Vermelho, hein? De que as muralhas de Jericó foram derrubadas ao som de trombetas. Cadê as provas? Cadê? Me dê o nome desses cientistas? Me dê o nome dos cientistas que fizeram essa descoberta? Para que eu possa pesquisar no Google, ou então procurar algum livro desses cientistas? Outra pergunta também, aí por que nunca é um cientista neutro? Outra coisa que eu digo também, uma descoberta desse porte, se fossem feitas descobertas de que existiram, por exemplo, Sodoma e Gomorra, ou de que os hebreus estiveram no Egito, uma coisa dessas, descobertas desse tipo, não iriam logo sair nas grandes mídias, na televisão, nos noticiários? Veja, Jô Soares morreu. Notícia da morte dele saiu em todo canto. Se fosse feita uma descoberta de que existia uma cidade como Sodoma, isso não sairia logo nas grandes mídias? É como, por exemplo, um argumento que eu uso para refutar essas pessoas que defendem que a gente está caminhando para uma nova ordem mundial, de que o coronavírus é uma estratégia para controle populacional. Eu digo, olha, se houvesse realmente um pequeno grupo interessado em instaurar uma nova ordem mundial, eles fariam isso em segredo e manteriam a massa populacional ignorante.
Como é que tantas pessoas sabem de detalhes como que vai ser instaurada um governo único, uma moeda única, de que todas as nações irão se unir? Tantas nações com tantas culturas diferentes? Hein? De que a gente vai tudinho receber um chip com a marca da besta? E para quem é católico, eu faço a seguinte pergunta. Porque quem é católico muito provavelmente acredita nas aparições de Nossa Senhora. Eu faço a seguinte pergunta para quem é católico. Por que Nossa Senhora só aparece nesses países em que a maioria da população é católica? Hein? Para gente devota e ignorante. Como Bernadette em Lourdes ou como os 3 pastorinhos em Fátima? Responda. Bem, claro que vão dizer que é falta de fé, né? Nenhum evangélico, nenhum cristão evangélico vê Nossa Senhora, né? Nenhum muçulmano vê Nossa Senhora. Nossa Senhora não aparece para os hindus, não aparece para os muçulmanos, não aparece para os budistas, só aparece para gente católica, devota e ignorante. Do mesmo jeito que evangélico não vê um parente desencarnado. Né? Só quem é espírita vê um parente desencarnado. Se um evangélico visse um parente desencarnado, diria que era um diabo. Eu sei disso porque eu já fui evangélica. Né? E assim, por exemplo, uma vez eu perguntei para uma senhora, ela disse: olha, minha filha, as coisas são mais difíceis para quem é de Deus. Para quem é de Deus, tudo é mais difícil. A gente veja o que Abraão passou, o que Isaac passou, o que Jacó passou, mas eu não quero falar de Jacó, porque Jacó para mim é um grande exemplo de malandro que se deu bem, né? Um malandro que no final não foi punido, mas foi recompensado depois de todas as malandragens que fez. Aí ela fala: veja o que todas as pessoas de Deus sofrem, quem é de Deus sofre mais mesmo. Então eu posso dizer, então é por isso que nessas nações menos religiosas o povo vive tão bem, né? O povo vive tão bem. Assim como também, para quem diz que tudo é no tempo de Deus, que Deus tem um tempo certo para tudo, aí eu posso dizer, então por que nesses países menos religiosos ninguém precisa orar nem esperar o tempo de Deus para conseguir um emprego? Basta ir atrás que consegue. E eu também posso falar da história de Martin Luther King. Ele era pastor batista. E ele lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Ele e tantos outros. E vale salientar que os Estados Unidos é um país de maioria cristã. Né? Mas os negros nos Estados Unidos, eles não ficaram apenas orando e esperando o tempo de Deus. Eles foram à luta pelos seus direitos. Que houve um episódio, né? Que uma senhora, uma costureira, Rosa Parks, ela estava cansada, sentou no ônibus e se recusou a se levantar para ceder o lugar a um branco. Aí Martin Luther King, ele promoveu uma campanha, o boicote. Os negros nos Estados Unidos se recusaram a usar os ônibus, preferiram andar a pé. Eles diziam: vamos andar a pé, mas com dignidade. Não chegar a andar de ônibus e ser humilhados. Se eles tivessem ficado simplesmente rezando, em vez de ir à luta, onde estariam hoje? E falam também muito, chuvas de bênçãos Deus tem para te dar. Aí eu posso dizer, e por que tanta gente passa a vida inteira nessas igrejas, muitas vezes doa todos os seus bens para a igreja e não consegue nada? Muitas vezes só fica mais pobre. Muita gente muitas vezes deixa de pagar água, luz, telefone, às vezes deixa de pagar até impostos para dar para a igreja. Veja Edir Macedo, aquele mafioso, querendo que agora as pessoas doem seus bens para a igreja. É triste isso. Mas infelizmente a gente ainda está muito longe o dia em que as pessoas vão deixar de se iludir com esses religiosos. E tudo isso porque esses religiosos usam um truque muito velho, mas que sempre dá certo. O de só dizer o que a gente quer ouvir. É um truque que é usado principalmente por candidato em época de campanha eleitoral. Né?
Eles chegam, dizem tudo o que a gente quer ouvir. Todo ano de eleição, esses candidatos prometem que vão melhorar a educação, que vão melhorar a segurança, a saúde, a economia, aumentar as ofertas de emprego. Só dizem o que a gente quer ouvir. E antes que alguém diga que eu estou pendendo para um lado, esta é uma tática usada tanto por candidatos de direita quanto de esquerda. Aí por isso eu digo, vamos fazer essas perguntas para quem é crente? Se algum crente vier entrar no meu canal para me insultar, para dizer que eu sou ignorante, eu digo, olha, sabe o que você mostra com sua atitude? Você mostra que você é uma pessoa mal educada, que é uma pessoa ignorante. A gente não pode chegar e ficar logo julgando uma pessoa assim só porque ela pensa diferente da gente. Se eu não entro em canal religioso para ofender ninguém, então não entrem no meu canal. Se você não gosta do que eu falo, não perca seu tempo me assistindo. Simplesmente fique na sua. Boa tarde a todos.